Bem-vinda ao Mulheres Conscientes. Hoje iniciamos uma nova temporada. O Caminho do Despertar é uma temporada criada para trazer mulheres reais com diferentes histórias e trajetórias de autoconhecimento. Nossa intenção não é mostrar um único jeito de despertar, mas sim revelar que existem múltiplos caminhos possíveis, todos válidos, todos humanos. Porque mesmo que as histórias sejam diferentes, os sentimentos que surgem nesse processo costumam ser universais. A busca por verdade, a liberdade interna, paz e reconexão. Essa temporada é um espaço de escuta profunda, troca de perspectivas e identificação emocional, para que cada mulher que ouça possa se reconhecer nas vivências e compreender que o seu processo também tem valor. E não existe um despertar ideal, existe um caminho possível, que é vivido na vida real. E antes de nós recebermos as convidadas dessa temporada, nós sentimos que fazia sentido começar por nós, pelo nosso despertar. Então, nós compartilhamos de forma sincera um pouco dos nossos caminhos, que fizeram com que a gente despertasse e, de alguma forma, também deram origem para esse projeto. E se esse assunto ressoa com você, já se inscreve nesse canal e também compartilha com alguém que possa ouvir essa mensagem. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. Como foi, Mel, para você, para a gente iniciar aqui, o momento que você percebeu que faltava algo em você ou que você queria algo a mais do que você estava vivendo? Foi uma época que estava muita coisa acontecendo, né? Acredito que para muitas pessoas também foi durante essa época, que foi durante a pandemia, né? Então eu estava me sentindo um pouco vazia de mim mesma, porque eu tinha passado os últimos anos cuidando da minha filha e praticamente vivendo a vida dela. Então, com o ritmo da escola, em casa, e de todas as outras tarefas que a gente tinha aqui, eu senti que eu estava vivendo uma vida que não era a vida que eu queria viver. Eu estava vivendo a vida da minha família, da minha filha, mas não a minha vida. Então, eu comecei a me sentir muito vazia nesse sentido, né? Vazia de mim mesma. E eu comecei a achar que eu precisava olhar mais para mim. Nesse momento, eu achei interessante voltar a estudar inglês, e eu achei que esse foi um primeiro passo, né, de fazer alguma coisa por mim, uma coisa que eu tinha deixado lá atrás e que eu achava importante, mas que eu não tinha retomado ainda, porque eu estava vivendo aquilo que era esperado de mim, né, e não aquilo que eu realmente queria. Então, nesse momento que eu me dei conta disso, ainda de uma forma, vamos dizer que bem no começo, né, eu achei que foi o início, né, foi o pontapé inicial, e aí, a partir daí, que eu comecei a buscar outras coisas também, né. Que interessante, né, você trazer isso, porque você sabia uma coisa que você gostava e que te preenchia, né? E para mim foi um pouco diferente, porque o meu despertar nasceu de uma dor, né? Nasceu quando eu tive a depressão e depois da gravidez da minha filha, mas na gravidez eu já sentia que as coisas não iam bem. E ali me deu um certo desespero, porque eu não sabia para onde correr. Não é que nem você falou, eu senti que eu estava vivendo para os outros, mas aí, né, tinha o ponto, né, o inglês era algo que você gostava.
E eu não tinha esse ponto, né? Eu não sabia o que eu gostava. O que a Patrícia gosta? Era o básico. Era o que eu achava que eu tinha que gostar, mas não necessariamente o que eu gostava de verdade. E, e aí, quando a depressão chegou, ela bateu, eu falei, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, eu fui em psiquiatra, né, precisei de medicamento, e graças a Deus tem os medicamentos, né, porque chega numa fase que você sozinha, você não consegue, e graças a Deus, porque assim, eu não tinha nem informação do que aquilo que eu estava sentindo era uma depressão, porque eu nem conseguia explicar o que eu estava sentindo. Então, graças a Deus, a minha prima é representante comercial, na época ela trabalhava com medicamentos de depressão, e aí ela falou, Patrícia, é depressão, né? Ela até marcou o médico para mim, né? Então, quanto é importante a gente ter informação das coisas, né? Hoje a gente tem muita informação, mas a gente ainda não é tão informado sobre as coisas. E aí, quando ela falou isso, embora seja, né, um diagnóstico que a gente fique triste, eu vi alívio, porque ali eu vi uma oportunidade de eu melhorar. Eu estava tão desesperada que eu não sabia o que fazer. Então, quando eu fui, né, e comecei a ser medicada, eu prometi para mim que eu não ficaria só nisso, que eu iria atrás de mais coisa, eu ia atrás de terapia, né? Então, nesse primeiro momento, eu fazia psiquiatra, eu passava na consulta com psiquiatra e ia para terapia. E aí, quando você fala de gosto, né? E aí eu comecei a perceber o quanto eu estava perdida, né? E eu não sabia por onde começar, né? Porque a gente quer as coisas, né? Nesse momento que você está ruim, você quer que as coisas se resolvam rapidamente, que tenha uma solução mágica, mas não tem, é processo. Então, por isso que eu sou muito grata hoje por ter ido no psiquiatra, por ter tomado remédio, por ter ido para terapia, porque eu pude ficar um pouco estável, porque eu estava totalmente desestabilizada, para buscar algo sobre mim, que antes não tinha condições psicológicas e emocionais de buscar algo por mim, porque eu não estava nem me aguentando, né? Então, foi aí que eu percebi que estava tudo errado, né? Porque a gente se coloca na vítima. Meu, mas por que eu tô com isso, né? Eu tenho a vida que eu sempre sonhei, que eu sempre falo isso, né? Eu tenho 2 filhas que eu sempre sonhei, que são saudáveis. Aí a gente começa a misturar um pouco, né? Será que eu sou ingrata por eu não estar feliz com tudo isso? E ali foi um momento de grande escuridão, assim, para mim, porque as pessoas não compreendiam, né? Então, as pessoas querendo te ajudar, falavam, mas você tem tudo, olha o seu marido como é bom, olha a casa que você tem, olha o trabalho, olha as suas filhas. Mas faltava. E as pessoas não entendem isso, né? Que não é só o externo, porque é muito o externo, né? O que você tem, o que você conquistou. Só que faltava o interno. E ali, aí quando eu tomei essa decisão, sim, vou tomar medicamento, sim, vou tomar medicamento o resto da vida, se precisar, para que eu fique bem, trabalhei isso em mim, porque é difícil, né, você aceitar isso. Mas eu falei, mas eu vou procurar outros caminhos. Não quero ficar só dependente. Então, eu acho que ali foi um ato de muita coragem minha, porque eu podia continuar ali, né, na vítima. Ah, tá bom, vou ficar aqui tomando meu remedinho bonitinho, né? Mas eu falei, não, não quero. Então, eu acho que quando eu tomei essa decisão de que eu não quero só, quero ir além, acho que ali foi uma grande virada, mesmo que inconsciente, mesmo que ainda presa em não querer tomar remédio para sempre, mas ainda assim foi uma virada. Sempre tem um primeiro passo, né, que a gente precisa dar. E o que eu achei interessante é que, de formas diferentes, tanto você como eu,
a gente seguiu um script que disseram que era o certo para a gente seguir durante a vida. Então, você se forma, você casa, você tem filhos, e a tua vida parece, né, ideal, parece completa aos olhos do que é esperado pela sociedade, né, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelas pessoas conhecidas. Só que alguma coisa não está se encaixando, porque a gente seguiu um script que não era nosso. Então, disseram que aquilo era o modelo de felicidade. Então, você pensa, esse é o modelo? Ah, então eu quero, porque se isso é felicidade, é isso que eu quero para mim. Só que quando você alcança esse ponto que todo mundo diz que é felicidade, e falta alguma coisa, você percebe que não era o seu modelo de felicidade, não era exatamente o meu modelo também, faltava alguma coisa, eu precisava de algo mais. E aí que vem essa perturbação, porque realmente chega um ponto que a gente pensa, puxa, mas eu tenho tudo. Por que que eu estou sentindo isso, né? E daí dá essa confusão. Eu senti um pouco isso também, mas eu ouvi de mães, de amigos, né, da Mirella, porque nessa época todas as minhas amigas eram mães de amigos, né? Então, que eu estava vivendo a vida dela, né? Porque eu vivia para levar ela na escola, levar para curso, levar para natação, levar para lá, levar para cá. E assim, eu não estava fazendo nada por mim. Eu estava vivendo em função dos horários dela e do que E ela é isso que precisava. ditam também para a gente, né? Que a mãe tem que estar sempre em função do filho, priorizando o filho, fazendo o melhor para esse filho desenvolver, porque se a gente não pôr em todas essas atividades extracurriculares, a criança não vai descobrir o que ela gosta, né? Ela não vai ter um escape. E aí a gente, né? Eu acho que, como mãe de primeira viagem, ainda tentando se encontrar nesse novo papel de mãe, a gente segue o que é imposto, né, pela sociedade, o que é imposto pelo inconsciente coletivo, de que ser mãe é isso. Quando a gente pensa em ser mãe, a gente tem uma imagem, uma forma de agir pré-definida que vem. E a gente, querendo se encaixar, querendo pertencer, começa a fazer o mesmo que todo mundo faz, né? E aí a gente acaba se perdendo mais ainda de quem a gente é, né? É porque tem uma cobrança, né? É. Primeiro que a gente realmente é um papel novo que a gente está assumindo, né? Com muita responsabilidade. Então, a gente quer fazer o nosso melhor nesse papel, que é um dos mais importantes da nossa vida, né? Que é o de ser mãe. Por exemplo, me cobravam, por que você não coloca a sua filha para fazer natação com 2 anos? Tem que colocar, tem que. E aí eu pensava, não, vou esperar mais um pouco, mas foi uma cobrança tão grande. E quando eu coloquei com 5 anos, eu percebia que tinha outras crianças que também estavam começando com 5. Mas eu fui tão cobrada porque eu estava arriscando a vida dela, porque se ela fosse para um lugar com piscina, e assim, falam tanto, e a gente fica. Se a gente não está muito centrada e sabendo o que a gente está fazendo, a gente fica realmente abalada, né? Pela opinião das pessoas. E são muitas opiniões, né? Porque são os nossos pais, são os nossos sogros, são os nossos Amigos, irmãos, cunhados, todo mundo, né? Quer cuidar um pouco, né? E a gente fica ali balançado. Então, faltava para mim esse centro também de saber o que eu estava fazendo, porque eu dava ouvidos a todo mundo, e aí eu ficava perdida, né? Então, eu acho que esse primeiro passo de. como não ficar perdida, né? A verdade, não existe. Porque é muita cobrança, né? A gente é inexperiente, então a gente acha que todo mundo sabe, né? Porque todo mundo já teve filho, e a gente vai escutando, né? Mas se a gente está bem com a gente mesmo, a gente começa a filtrar as informações. A gente escuta, mas a gente filtra. E eu não filtrava, né? Eu tinha essa dificuldade, porque eu achava que eu
que eu tinha tanto para aprender, eu não sabia nada, né? Então eu precisava escutar todo mundo. E eu acho que isso é muito, muito da sociedade, né? Que as meninas têm que agradar, ouvir, prestar atenção, ser educada, né? Então, se, por exemplo, alguém fala assim para uma mãe, precisa colocar, e ela banca, fala, não quero colocar, não acredita, ela fala, nossa, que grossa, você viu? Ela não aceita a opinião dos outros, né? É assim. Agora, se um homem se posiciona, ele tá certo. Ó, esse tem palavra, esse é bom, ele sabe o que quer, determinado, resiliente. Não, até Acredita em porque si, é a se mulher. ele ceder, ele é um banana, né? Vamos dizer assim. Então tem esses dois pesos, duas medidas, né? A mulher ela tem que ser assim e o homem não pode ser assim, né? Exatamente. É bobo, né? O homem é dito como bobo. A mulher é dita como, ai, olha, que princesa, que donzela, que educada, né? A gente entra muito nesse papel. E é muito difícil desconstruir esse papel. Muito difícil a gente perceber que a gente viveu uma vida baseada no que os outros queriam. E quando a gente tem essa percepção, a gente lamenta muito, né? O que eu poderia ter vivido de diferente? O que eu não permiti viver baseado no que os outros esperavam de mim? E eu aceitei, porque aqui entra uma coisa importante que a gente vai aprendendo com a consciência, né? No começo, são 6, quase 7 anos que eu estou nesse processo, né? A idade da minha filha mais nova, vamos dizer assim, mas que começou efetivamente em 2023. A gente percebe que no primeiro momento a gente tem raiva, a gente culpa o outro me fez isso. E aí a gente vai evoluindo e vai entendendo o que o outro fez, mas eu aceitei. E aceitamos muito por conta disso que a gente está falando aqui. A gente foi ensinado a aceitar, a gente foi ensinado a falar amém, né? Só que agora cabe a gente ir atrás daquilo que faz sentido. Se não faz sentido mais falar amém, né? E aí entra na autorresponsabilidade, a gente começa a entender que o outro fez. Sim, o outro me educou assim, o outro falou isso para mim, mas por que eu aceitei, né? Então, a gente passa, depois de uma fase, né? A gente passa a tirar a raiva de culpar o outro, que até é pouco, e passa a entender que sim, o outro fez, mas eu aceitei. Então, se eu aceitei, a responsabilidade é minha. Aí a gente começa outro processo. Por que eu aceitei isso? Eu acho que isso entra naquele ponto de virada, né? Quando a gente percebe o nosso papel na nossa vida, porque o primeiro movimento que a gente faz é esse de vítima mesmo. A outra pessoa fez isso para mim, isso me aconteceu. E eu acho que o ponto de virada é justamente essa noção da autorresponsabilidade, né? Do porquê que certas coisas acontecem na nossa vida e algumas vezes a gente segue certos padrões, né, na nossa vida. Por exemplo, alguém chega e pensa que pode falar qualquer coisa. Isso acontecia muito comigo. Era um padrão. Mudava o nome, mudava o rosto, mas era um padrão. E eu cheguei até a perceber que era um padrão, mas eu não conseguia entender o porquê. Eu entendia o conceito de responsabilidade, né? De estar, de cumprir os compromissos, Ser de ter uma responsável, palavra. né? Não ser responsável por si, pelos seus sentimentos, emoções, decisões, né? Mas
mais pela parte prática do fazer, né? Isso, a parte externa, né? O compromisso com as pessoas, o compromisso com o horário, com as tarefas, mas eu ainda não entendi essa questão do compromisso comigo, né? De entender as minhas motivações, de entender os meus sentimentos, o que em mim causava certas reações ou certos posicionamentos, né? E o porquê que certas coisas aconteciam comigo. E quando eu entendi esse conceito da autorresponsabilidade, de que a nossa vida só acontece a partir de nós e das nossas referências e da forma como nós pensamos e da forma como nós sentimos e agimos, e isso engatilha as pessoas a reagirem de forma, né, como reação a nós, isso me fez ter essa virada, né? Então, a questão, como que eu resolvo problemas? Não é através dos outros, mas é através de mim. Eu acho que esse foi o ponto de virada, né? E como você já estava falando da autorresponsabilidade, né? Eu já puxei esse gancho, porque eu acho que faz toda a diferença, né? Você entender que a vida acontece a partir de você e não a vida acontece por causas externas, né? Mas sempre a partir do que a gente pensa, sente e age. Sim, é verdade isso. E é importante a gente falar aqui também que esse processo, né, ele não é sempre um processo fácil, né? A gente fala, o autoconhecimento. Se você perguntar para mim, Patrícia, vale a pena? Vale muito a pena. Na minha percepção, vale a pena. Hoje eu vivo uma felicidade diferente do que eu vivia antes de ter a depressão, por exemplo. É completamente diferente. É uma felicidade interna, dentro. Não é uma felicidade externa, que é o que a gente aprende, né? Que a felicidade está fora. Mas é difícil. É difícil. Tem momentos desafiadores, né? E aí, no meu processo, né? Primeiro eu tive a depressão, eu melhorei, e aí chegou a pandemia, e eu falo que graças a Deus eu estava medicada, porque assim, não sei como eu passaria sem estar medicada. Precisando ser medicada, obviamente, certamente, mas. E quando ela chegou, eu achava que assim, eu tô medicada, tô na terapia, tô joia, vou ficar bem. E aí vem um outro baque, quando eu percebi que aquele trabalho não me servia mais. E aí, quando eu percebi que aquele trabalho não me servia mais e que eu não sabia o que me serviria, eu me vi perdida de novo. Então, tive uma recaída na depressão. E eu já estava começando a desmamar o medicamento, já estava trocando por um outro para tratar só a ansiedade e não deu certo. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu tinha que ir para um trabalho que eu não gostava, eu tinha que continuar fazendo o meu trabalho, porque era paga para isso. Eu não podia falar, não quero fazer esse trabalho. Tem pessoas que fazem isso, mas para mim não era possível. Se eu estou sendo paga, eu preciso fazer o que eu estou sendo paga. E ali começou a entrar um embate muito grande e eu me vi muito perdida. Porque, ao mesmo tempo que eu gostava do meu ambiente de trabalho, das pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha certas comodidades, né? Mudei o horário de trabalho por conta das minhas filhas. Se precisava sair para levar no médico, tranquilo. Então, mas aquilo não me preenchia. E aí que veio, né, a parte de e o que eu gosto. E ali, não sei,
foi diferente da primeira. A primeira tinha uma angústia muito grande, né, da depressão. Essa foi uma tristeza profunda, de não saber quem eu era, não saber o que eu gostava. Porque aí eu comecei a procurar outros empregos, e aí as pessoas me perguntavam: o que você faz na sua hora vaga? O que você gosta de fazer, né? Eu respondi o padrão: estar com a minha família, estar com as minhas filhas, passear com as minhas filhas. Mas eu não sabia se no fundo era aquilo mesmo que eu gostava de fazer. Eu gostava, lógico, de ficar com as minhas filhas. Mas e por mim? O que a Patrícia gosta de fazer se as crianças estão na escola, se o marido não está, quando ela está sozinha? Eu não sabia, não sabia. E aquilo me deixou muito triste, porque minha mãe sempre falou: escolhe um trabalho que você goste. E aí, como eu ia mudar de carreira se eu nem sabia o que eu gostava? E ali foi um processo que eu me senti muito sozinha, na verdade. Mesmo acompanhada, eu me senti sozinha, porque as pessoas não compreendiam o que eu falava, né? Eu estava acompanhada, mas eu estava sozinha. Eu tinha pessoas me cercando, mas eu me sentia sozinha. E eu acho que um aprendizado disso é justamente esse, né? O nosso caminho é sozinho. Tem aquele ditado, né? Meu pai sempre falou para mim: a gente nasce sozinho, morre sozinho. Eu achava, nossa, né? Mas eu acho que olhando para esse ditado hoje, é sobre isso. A gente está acompanhada, mas a gente precisa ter e entender o nosso próprio caminho. E ali era um período que, muito, né, por querer agradar, eu queria que as pessoas me compreendessem. E ninguém compreendia, ninguém entendia o que eu falava. Ninguém entendia que eu queria um trabalho que me preenchesse, que me fizesse feliz. Meu marido falava: só trabalho. Não é, para mim não era, entendeu? Para ele é. Mas porque também ele trabalha numa coisa que ele gosta, né? Agora, coloca ele numa coisa que ele não gosta. Então, ali foi um dos momentos mais difíceis que eu vivenciei. Porque, de novo, não sabia para quem pedir ajuda, já estava na terapia, mas eu queria um direcionamento. Na verdade, ali, eu acho que eu tinha uma posição muito de querer que os outros me mostrassem o caminho, ao invés de eu ir atrás do meu caminho, entendeu? A pressa, né? A pressa de resolver. E, e ali eu lembro que começou a surgir de novo a angústia, e ali eu entendi que minha alma estava me direcionando. Hoje, né? Hoje eu entendi isso. Naquela época eu não entendi, eu ainda estava na vítima, né? O porquê isso está acontecendo comigo? Porque eu não posso ser igual a todo mundo que vai, trabalha, ganha dinheiro e volta. Porque eu preciso de algo a mais, né? A gente se questiona. O porquê comigo tem que ser assim e com o coleguinha é mais fácil, né? Até com meu marido. Por que comigo é assim, com meu marido é tranquilo, é de boa, ele é bem resolvido, ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que ele quer. E por que comigo não? E aí acho que é uma areia movediça, né? Porque quanto mais você vai pensando assim, mais você vai afundando. E, e aí, graças a Deus, eu tive pessoas muito, muito boas no meu caminho, assim, né? A minha prima, nesse momento, né, que direcionou quando era depressão. E aí, no meu trabalho, tinha um moço, um homem, né? Um moço, que trabalhava com desenvolvimento de pessoas, de carreira, ajudava nesse negócio de transição de carreira. E eu fui fazendo uma mentoria para tentar me encontrar. E, e foi muito boa, porque eu achei que eu ia me reposicionar, né? E na verdade não foi isso o que aconteceu. E para você, Mel,
teve algum momento que foi muito, assim, desafiador? Eu acho que foi um momento de crise de identidade, de saber que o que eu fazia já não me preenchia mais, que eu precisava mudar alguma coisa, mas ainda também não sabia muito bem o que era, e também muito de ainda querer atender aos padrões externos, né, às cobranças, mas já saber que aquilo também já não era tão bom para mim. Então, assim, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu já tinha percebido que aqueles papéis, da forma como eu vinha fazendo, já não cabiam mais, que eu já estava me tornando uma versão nova de mim, mas eu ainda não conseguia assumir para mim mesma essa nova versão, porque essa nova identidade, ela significa romper esses padrões antigos. E eu não tinha ainda, vamos dizer assim, estrutura emocional para romper certas situações, né? Colocar mais limites, né? Porque eu aceitava muita interferência, né? Então todo mundo vinha e dava palpite no que eu devia fazer, no que eu não devia fazer, e eu queria atender essas expectativas, até que chegou um momento que isso me saturou. Eu não queria mais, eu não conseguia mais, mas eu ainda também não conseguia colocar certos limites. Então, tinha essa crise, né, de identidade. Quem sou eu nesse momento? Porque eu não sou mais aquela versão antiga, mas eu também ainda não sustento essa versão nova, né? O que eu faço nesse momento, né? Porque eu já estou me transformando, mas eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Então, Ainda é assim, difícil esse lugar, né? Eu sei que é para lá que eu quero ir, mas eu não estou confortável de ser essa pessoa, né? você não está confortável na versão antiga, mas também não está confortável na versão nova. Então, acho que essa crise, né, foi essa dificuldade, porque é como você falou, né? A gente ainda está nesse caminho, mas a gente espera ainda atender aos padrões externos, mas a gente ainda não tem estrutura para ouvir a nossa voz interior e sustentar, né? Sustentar, eu acho que é esse o ponto, né? De sustentar aquilo que você realmente quer ser. E isso exige uma maturidade muito grande, né? Para você primeiro saber o que você quer, quem você quer ser, e você conseguir fazer os acordos, né, com as situações externas, com você mesma, né, de dizer, isso eu não tolero mais, isso eu não aceito mais na minha vida. E tinha muitas coisas que eu já não estava mais aguentando e que eu ainda aceitava, né, essas interferências, por exemplo, né, então eu seguia modelos que não eram meus. Então, eu não estava vivendo de várias formas a minha vida, de várias formas, né? Porque eu escutava, eu vivia modelos de fora, eu vivia a vida de fora, eu vivia para as outras pessoas. Fora, vivia para fora também. Para fora, exatamente. Então, assim, eu me vi vazia de mim mesma, né? Eu estava me sentindo mal comigo. Eu me olhava e falava, quem eu me tornei? É Né? Então, estranho, né? isso foi Porque a gente duro. se sente mal com a gente, mas falta coragem para a gente se tornar quem a gente quer ser, né? É esse o ponto. É essa falta de coragem. Faltava essa estrutura, né? Para você afirmar, né? Diante de todas as outras pessoas de eu mudei, é assim que eu quero viver a minha vida, não quero mais essa interferência, É né? difícil. Então, é muito É difícil. difícil se posicionar depois de passar uma vida sendo posicionada, né? Exatamente, é aquela questão de ser a boazinha, né? De ter que agradar, de ter que. Então, assim, eu vivia aquele papel, né? Eu não posso desagradar, eu tenho que seguir, né? É uma obrigação, né?
ainda hoje eu vejo em situações que é difícil eu me posicionar. É mais fácil do que antes. Mas tem situações que eu ainda tenho dificuldade. Mas é um pouquinho por dia, né? Então, aconteceu a situação, você, pela mínima, né? Então, que nem eu falava, eu nem sabia o que eu gostava de comer por mim. Então, é começar por aí, né? Não, hoje eu quero comer tal coisa, então eu vou fazer o que eu quero comer hoje. Então, é passinho por passinho, né? A gente está no começo da caminhada, no começo da escada. Então, não exija grandes posicionamentos, né? Para mim já deu, isso não dá, vou me posicionar, por exemplo, com meu chefe, com meu marido, com a minha mãe. Não. Hoje você ainda não sustenta, de repente, isso. Mas o que você sustenta hoje? Ah, hoje eu sustento decidir o meu prato de comida. Hoje eu sustento decidir, sei lá, deixar minha filha decidir a roupa dela sem me importar com a opinião dos outros. Algo que era muito difícil para mim. Então, a gente vai se permitindo esses pequenos passos para ter a coragem de depois chegar numa situação que precisa de um posicionamento mais firme, né? A gente conseguir, porque a gente já tem um pouquinho mais de confiança em se posicionar. Olha, eu pedi o meu prato e não foi tão ruim. Eu achei que as pessoas iam ficar incomodadas de falar que eu não gostava de comer isso, mas ninguém nem se importou. E eu aqui sofrendo, né? Que nem, minha filha escolheu com essa roupa que, sei lá, não era que eu escolheria para ela sair, mas ela tá feliz. E se ela ficou feliz, eu fiquei feliz, e ninguém se importou. Ou alguém se importou. Mas sua filha não estava feliz? Então, esses pequenos movimentos, né, que a gente precisa iniciar. E só a gente pode iniciar. Né? Porque às vezes a pessoa pergunta, o que você quer comer? Você fala o que você quer comer, né? Até então, ninguém decide o que você come. Mas você vê todo mundo comendo uma coisa, aí começa a falar mal, julgar quem come um outro tipo de coisa. E às vezes você é essa pessoa que come outro tipo de coisa. E aí você já fica constrangido de pedir esse prato, porque todo mundo estava falando mal. Exato. Como eu Ou vou ser então aceito? você vai num restaurante e aí o pessoal fala assim, ó, a gente vai pedir uma porção grande para dividir. E E aí você não quer. você não quer aquele prato que todo mundo quer. E aí você fala, tá bom. Não, tudo bem, uma vez ou outra você ceder, desde que, né, tenha negociação. Mas sempre você seguir a maioria, você acaba apagando essa voz, né? Puxa, mas eu queria comer peixe e todo mundo queria comer carne. E eu não quero ser indelicada, eu não quero ser a diferente. Exatamente, porque a gente tem mesmo um medo, né? De não ser aceito, de não pertencer. Eu acho que eu andei pensando um tempo sobre isso, e é muito biológico, né? Para a nossa evolução, a gente precisava estar em grupos. Né? Então, a gente se aceita num grupo, querendo ou não, se a gente for pensar, é uma questão de sobrevivência. Então, a gente sabe que está ali. Essa é a consciência, né? A gente sabe que está ali, que a gente quer ser aceita, a gente quer pertencer. Mas É eu muito acho que além, o né, primeiro de só passo é a escolher, gente né? pertencer a nós mesmos, né? Porque pertencer a nós mesmos nos preenche de felicidade. E acho que pertencer ao grupo também traz felicidade, só que é momentâneo. Né? A gente precisa dos dois. Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. Né? Aí é de cada um. Mas eu acho que é importante a gente entender que a gente quer sim pertencer e a gente quer sim ser aceito. E aí é pesar o preço, né, que você tem para pagar. Porque, de alguma forma, você vai ter que abrir mão. Ou da sua vontade pessoal, ou de ser aceita. Né? E aí você vê o que é mais importante, né? Quando que vale a pena, né?
você abrir mão da sua vontade? Toda vez vale a pena? Uma vez ou outra? Começa a fazer, né, esses pequenos combinados com você, né? Quando eu consigo abrir mão e não ficar irritada depois por isso? Porque é um processo importante, né? Não é do dia para a noite que a gente vai me posicionei. É porque as primeiras vezes são difíceis, né? Você está quebrando um padrão, né? Você está saindo de uma versão antiga e sabendo que vai ter crítica, né? Por exemplo, você deixa sua filha escolher a roupa. Ela não vai combinar as cores do jeito que você combinaria, ela não vai combinar a estampa, não vai combinar. Não vai. E você sabe que você pode ouvir crítica. Eu já teria uma voz aqui dizendo: você não está vendo que a tua filha saiu assim de casa? Cadê você que não viu, que não está combinando nada com nada? Né? Então, assim, seria essa voz que eu ouviria, né? E é claro que eu cedia sempre, né? Naquele momento. Então, assim, essa dificuldade de se posicionar, ela é muito real, né? Eu acho que muito mais para mulheres do que para homens, né? Então, Sim. nós sofremos mais, né? Com essa questão de pôr a nossa opinião, mas sem ser arrogante, que a gente tem medo de ser arrogante, sem não pôr a nossa opinião e ser não necessariamente submissa, né? Mas não se posicionar, né? O quanto a gente desagrada quando a gente não coloca a nossa opinião, a nossa visão sobre as coisas. Então, é um processo diário, né? É um processo diário, mas que vale a pena. Vale a pena. Eu penso assim que a gente, como você falou, né? A gente começa nos primeiros passos onde é mais fácil para a gente. Então, é difícil, por exemplo, encarar o julgamento de todo mundo, né? Da filha tá com a roupa que não tá combinando. Ok. Então começa a fazer isso num dia em que não tá todo mundo e que você consegue lidar com aquilo. Né? Então vai indo aos poucos, né? Até você conseguir ampliar e sustentar isso. Ah, sim, eu permiti, eu concordei, eu acho que ela tá se exercitando na escolha. Eu acho que é isso mesmo, eu concordo com ela e não importa se está combinando. Até que você consiga sustentar isso, porque no começo, sair de uma posição que aceita sempre a opinião dos outros para se posicionar com firmeza é, uma, é um espaço muito grande, né? Então, Sim. esses pequenos exercícios preparam a gente para dar esse passo grande. Verdade. E o processo, ele está aí acontecendo, né? Então, quando eu tive a segunda, a primeira recaída, né? Mas segunda vez com a depressão, eu tive, então, amiga ajuda, né? Não amiga, eu tive ajuda dessa mentoria profissional, que me ajudou muito. Me mostrou algumas ferramentas, mas eu ainda estava perdida. Ainda estava perdida, porque não fazia sentido. E aí a gente usou uma ferramenta, o Ikigai, que eu acho que foi importantíssimo, que eu não lembro as outras perguntas, mas eu lembro a principal. E eu lembro que essa pergunta que era o que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro? E foi uma das primeiras perguntas que eu respondi sem precisar pensar. Então, quando falou o que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro? E aí a minha resposta foi ajudar as pessoas. E ali, depois daquilo, aquilo abriu muito a minha mente, né? E aí a gente fez um teste vocacional, tal. E aí eu cheguei para me tornar terapeuta, entendi que era isso que eu queria. E foi aí nesse momento que a gente se encontrou, né, Mel? Que a gente se encontrou no curso de
de Theta Healing que a gente fez. E a primeira impressão, né, sempre nos cursos tem, né, porque você está aqui. E aí eu vi a galera respondendo, para autoconhecimento, para tratar em mim, e o meu não era para autoconhecimento, o meu era para transformar numa carreira. E eu estava toda engessada de falar isso, né? E aí chegou a Melissa, né? Por que você está aqui? E aí ela foi firme, porque eu quero fazer uma transição de carreira. Falei, nossa, agora eu posso falar isso também, né? Porque assim, todo mundo é super evoluído, vou me trabalhar para conhecimento e eu quero ser uma carreira. E aí, quando a Mel falou isso, eu falei, nossa, eu também posso falar. Porque é o medo, né? O medo de ser julgado, o medo de ser aceita, né? As pessoas tudo lá, super querendo se desenvolver, que assim, não tem como, né, a gente ser terapeuta sem a gente se desenvolver, mas enfim, naquele momento eu não tinha essa visão. E aí quando ela falou assim, eu tô aqui para uma transição de carreira, eu falei, nossa, que determinada ela, vou fazer isso. E desde esse período, né, 2003, eu sempre confundo, foi 2023? Foi 22. 22, aí eu sempre confundo, 2022, e que a gente vem trocando, vem evoluindo conjuntamente, né? E, e eu acho que isso, né, o autoconhecimento vai trazendo para a gente novas amizades. Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que às vezes a gente se sente solitário. Não sei se é essa a palavra, mas solitário em referente uma solidão externa, né? Das pessoas não compreenderem, de não bater mais certos assuntos, certas formas de pensar. Mas a gente começa a ter amigos mais coerentes com a gente, amigos que a gente pode se mostrar de verdade, falar das nossas vulnerabilidades, né? Que é o que acontece aqui com a gente. A gente se conhece desde 2022, de forma online, porque a gente nunca se encontrou pessoalmente, vale destacar isso, né? E eu sei da vida da Mel, a Mel sabe da minha vida, eu sei da evolução dela, ela sabe da minha. E a gente troca junto, a gente cresce junto, né? E ao mesmo tempo que eu olho assim ao meu redor e não vejo, claro que eu tenho amizades, mas são amizades que eu, de repente, não posso me mostrar tão verdadeira quanto o que eu me mostro com a Mel, quanto o que a Mel vê, o que ela enxerga, né? Assim como a Flávia, que já participou aqui com a gente. Então, a gente começa a ficar mais seletivo em amizades. A gente começa a selecionar um pouco os lugares que a gente quer ir, as pessoas que a gente quer conviver. E ensinam pra gente que isso é solidão, né? Mas eu acredito que não teve um momento que eu estava mais preenchida internamente do que esse, né? Porque eu não sou, eu não me sinto solitária comigo. Eu me sinto preenchida comigo. Mas, de repente, solitária no sentido de não ter muitas pessoas por perto. E as pessoas também não entendem isso, né? Então, é um ato de coragem, né, meu? É um ato de coragem, porque a gente vai vendo que aquele lugar já não nos cabe, aquele tipo de conversa a gente já não quer mais ter, e a gente começa a se sentir um pouco estranha nos lugares, assim. É um peixe Mas fora d'água, né? é um peixe fora d'água. E aí, vocês devem estar falando, mas vale a pena, gente? Isso aí, para mim, valeu. E olha que eu sou uma pessoa de comunicação geminiana. Então, assim, claro, eu converso com as pessoas, né? Mas a profundidade de uma amizade é diferente, né? A gente quer estar próximo de pessoas que
pensam parecidos, ainda tendo pontos de vista diferentes, para a gente continuar crescendo. Então, vai mudando, assim como na vida, né? Muda, os ciclos se encerram, as coisas mudam, os amigos mudam. Eu acho que com o autoconhecimento isso também acontece. Só que ele não vem com um pesar, eu acho. Para mim não veio com um pesar de, nossa, tenho menos amigos. Mas veio com uma sensação de tá bem comigo, né? Para mim, eu vinha pesquisando já algumas ferramentas, vamos dizer. Eu estava praticando Ho'oponopono e eu vi essa oportunidade do Theta Healing, que eu já estava também bastante interessada. E eu não estava trabalhando, eu me sentia envergonhada de não estar trabalhando. Porque como eu estava fora do mercado há muito tempo, eu vi no Theta Healing uma forma de ganhar dinheiro dentro de casa, que era o que se adaptava melhor para a minha realidade, né? Eu queria continuar cuidando da minha família, da minha filha, mas eu também queria ter essa carreira, né? E me desenvolver nela. Então eu vi nisso uma grande oportunidade. E na verdade, assim, eu fico até feliz de ver que você me viu como confiante, porque na verdade eu estava morrendo de vergonha, né? De dizer que, na verdade, eu estava com vergonha porque eu não estava trabalhando, mas eu queria trabalhar, eu queria me encontrar e encontrar uma posição, uma profissão que eu pudesse estar, né, por inteiro, né, e pudesse estar também em casa. Então, assim, era muito importante isso para mim. E o Theta Healing, ele tem esse poder, né, de transformação interna, né? Então, assim, a gente transforma a vida das pessoas, mas a gente se transforma muito também, né? E aí eu penso, fora, né? exatamente, é simultâneo. Então a gente vai crescendo e vai fazendo diferença na vida das pessoas. E o que eu achei muito interessante, que é compatível também com o que você estava falando, que é essa situação de você já não se identificar mais com aqueles grupos de amigos, né? Aqueles grupos que costumavam beber sempre, aqueles grupos que costumavam falar de conversas rasas, porque a gente quer falar de coisas mais profundas, quer falar de espiritualidade, de autodesenvolvimento, e a maior parte das pessoas não está interessada nisso, está interessada na euforia, né? Naquela alegria instantânea, e isso já não me satisfazia. Então você está ali, né? Porque você não quer ficar sozinho, né? Você está nesse período assim meio nebuloso, né? Que você ainda não sabe muito bem o que você quer, mas você não se encaixa, mas também não sabe muito bem aonde que você se encaixa. E, né, eu vivi muito isso, né? Porque eu já não queria mais estar ali bebendo, né, farreando. Eu queria estar voltada mais para dentro, né? E aí eu encontrei a Patrícia, né, nos cursos de Theta Healing. A gente fez a formação dos 3 cursos, né, básicos, e a gente trocou muito, né, durante o curso e depois também, né? A gente formou esse vínculo e começou a ser terapeuta uma da outra, né? A gente teve esse acordo, né? Falar, você está comigo? Estou com você. Então a gente foi junto, né? Vamos dar a mão e vamos. É isso aí. Então, assim, desde 2022 a gente está nesse processo, né, em que uma apoia a outra. Então, uma acompanha a evolução da outra. A gente sabe das nossas vidas. A gente não se conhece fisicamente, mas a gente tem intimidade, a gente tem conexão, né? Então, assim, o vínculo físico, ele é... Um detalhe, né? Exatamente, ele é um detalhe, ele não é o principal, porque a gente tem um vínculo que vai muito além, né, dessa convivência física ou até convivência diária, né? A gente se conecta e a gente conversa sobre assuntos profundos, né? E a gente se interessa pelos mesmos assuntos. Então, eu acho que é isso que faz uma amizade verdadeira, né? E a gente vai encontrando pessoas afins com a gente nesse caminho, né? Como a Flávia, que também foi convidada para participar aqui
nessa temporada. Então, assim, a gente começa a se direcionar, né, em direção àquilo que preenche a nossa alma. Então, a gente não está mais naquele grupo de bebida, de festa, mas a gente está preenchida por dentro. E eu acho que isso é o que é o mais importante, porque ali a gente pode estar junto com outras pessoas, mas muitas vezes a gente está solitário. A gente está rodeado de pessoas, mas ainda está sozinho. E se sente solitário. Hoje é diferente, né? A gente não se sente solitária e não está rodeado de pessoas, né? Está com poucas pessoas, não que a gente esteja 100% sozinha. E eu acho que é importante a gente trazer isso, porque é difícil mesmo. Agora eu lembrei de uma coisa, que quando eu estava com a minha depressão, eu sempre fui muito religiosa, né? Sempre fui muito católica. E eu tava tão ruim, assim, para mim, que ir na igreja, né, que era o lugar que eu encontrava, que eu achava que me preencheria, passou a não preencher. Então, quando eu entendi que o que eu entendia de espiritualidade não estava sendo suficiente, então, vocês imaginam, né, como que foi, né, gente? Com uma criança recém-nascida, uma filha de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 3 meses, aí já tinha, depressão, meu sogro tinha falecido, meu marido passando por um momento difícil, eu me sentindo perdida, não sabendo para onde ir, onde eu achava que eu me encontraria, eu não me encontrei. Então foi um ano, assim, foi um período muito difícil, porque tudo que eu achei que eu sabia, que eu conseguiria, né, me levantar, não estava dando. Então eu precisei, eu acho que nem foi uma escolha, né, na verdade, inconsciente talvez, né, acho que minha alma trabalhou muito ali para eu achar o caminho, porque era muito difícil. Eu lembro que eu ia para missa, a gente ia todo final de semana, e eu cheguei pro meu marido, eu falei, eu vim e eu não vim, tá sendo a mesma coisa para mim. Ele falou para mim, então deixa de vir. E aí, para mim foi uma desconstrução muito grande. Como assim eu vou deixar de ir na igreja? Né? Como eu vou ter contato com Deus? Como assim? Foi muito difícil. E eu me sentia vazia, como se tivesse um buraco dentro de mim. E os lugares que eu conhecia para preencher, nenhum preenchia. Então, isso era muito desesperador. Por isso que eu falo, às vezes a gente precisa do remédio. Ali, se não tivesse remédio, vou falar uma coisa muito forte, mas quando eu tive a depressão, eu entendi porque as pessoas muitas vezes cometem suicídio. Porque, olha, até me arrepio, é uma angústia injustificável que vem do nada e você não sabe como sair. Você está conversando com a pessoa, vem essa angústia, você não consegue mais prestar atenção na pessoa, você só vive essa angústia. Você não sabe como sair. E eu tinha momentos, dava 1 minuto, mas era horrível. Eu até comentei isso com meu marido na época. Falei, hoje eu entendo. Né? Porque a gente julga muito, né? Só que é uma doença, as pessoas não entendem que é isso. É uma doença. Então, hoje eu entendo que eu precisei chegar lá, no fundo do poço, na escuridão. Não tem ninguém para me puxar. Tive ajuda sim, mas o mérito foi meu, né? Tive minha prima, minha família que me apoiou, meu marido que ficava com a minha filha para eu ir para a terapia, minha psicóloga, que me ajudou muito, ficava horas
na terapia. Às vezes meu marido me ligava, Patrícia, ela quer mamar? Tá vindo? Ela quer mamar. Então, foi sim um momento tenebroso. Mas que eu precisava ter passado para chegar onde eu estou. Porque se eu não tivesse passado, eu ia estar vivendo aquela mesma vidinha de felicidade externa, não interna. Foi duro, foi duro. Foi muita desconstrução, foi muita desconstrução. Mas eu ia falar eu venci, mas eu não acho que é sobre vencer ou perder. Eu acho que eu percorri um caminho que era adequado para mim, né? Eu me encontrei, né? Então acho que isso é muito importante, porque muita gente acha que é falta de fé, e não é falta de fé. Fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei na igreja, batizei minhas 2 filhas na igreja, ia na igreja toda semana, ajudava na igreja, voluntária, ajudava a cuidar de crianças durante o período da missa, então, na catequização dessas crianças, né, comecinho, e ainda assim faltou. Então, não é, né, as pessoas julgam, é falta de fé, falta Deus. Não falta Deus, é uma doença, né, então, e é muito difícil. Eu me solidarizo muito quando uma pessoa fala, estou com depressão. Porque eu acho que, mesmo a gente falando, só quem vivencia sabe o que é. E eu não desejo, de verdade, que ninguém vivencie isso. E hoje, eu acredito que a depressão, e eu acho que para muitas pessoas também foi um chamado da minha alma para eu voltar para mim, para eu voltar para o que eu tinha escolhido viver aqui. Então, vale a pena o autoconhecimento? Vale a pena esse despertar, mesmo todo esse sofrimento que você está contando? Vale, eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, valeu muito a pena. E eu acho que para você também, né, meu? Vale a pena porque a gente percebe essa crise, na verdade, porque a gente percebe que até então a gente estava vivendo uma mentira. A gente estava vivendo de acordo com padrões de outras pessoas, de acordo com padrões da sociedade, e a gente estava vazio da gente, né? A gente estava sem alma, vamos dizer assim, né? A gente estava vivendo pelo padrão externo, né? Então, assim, você tem uma vida perfeita, por que você está deprimida? Porque falta alma ali, falta você, né, em tudo aquilo. Né, eu não cheguei a sentir depressão, mas eu tive essa crise também. E, inclusive, uma crise religiosa, porque a gente, tudo que nos ensinaram sobre Deus é muito baseado na culpa, no medo, né? Então, assim, são formas de controle, né, da gente, mas a gente não tem exatamente uma relação com Deus, né? E a gente percebe, né, depois, né, de todo esse processo difícil, que a gente não precisa exatamente frequentar um lugar específico para ter esse relacionamento com Deus. A gente pode conversar com Ele naquele momento solitário, naquele momento sozinho, né? E nós somos também uma partícula de Deus. Então, nós temos Deus dentro da gente. Não que nós somos deuses, né? Mas nós temos Deus dentro da gente. Então a gente já tem essa conexão direta, se a gente der voz para ela. E quando a gente percebe isso, que nós somos essa centelha divina e que a gente já tem por natureza, né? Por natureza e por direito divino, essa relação com Deus, isso faz toda a diferença. Né? E gera uma crise, por quê? Porque é contra aquilo que a gente ouviu dizer a vida toda. A vida toda. Exatamente, que Deus, ele está só
no céu, ele está ali Para julgando. chegar a Deus, precisa ter uma religião, né? Acho que essa foi uma grande desconstrução para mim. Exatamente. E às vezes eu agradeço. Eu agradeço muito a técnica do Theta Healing, porque foi ali que eu tive a primeira desconstrução sobre isso. E eu agradeço, às vezes, por eu não precisar de intermediários para falar com Deus. Então, às vezes eu estou meditando e eu falo, obrigada por eu poder estar aqui sem precisar que alguém interceda por mim, né? Porque é isso que a Mel falou, a gente tem a centelha divina, né? A gente é parte de Deus. Então, às vezes é difícil a gente compreender no primeiro momento isso, né? Eu não entendia também, mas com o tempo, com os estudos, eu fui entendendo. E hoje, eu me sinto uma pessoa muito mais espiritualizada, muito do que da época que, que eu era uma religiosa fervorosa. Então, hoje eu busco ensinar minhas filhas de uma outra forma, claro que respeitando quem tem religião. Eu acho que o autoconhecimento, ele não exclui a religião, de forma alguma. A gente quer trazer uma convidada justamente para falar sobre isso, mas eu não acredito que o autoconhecimento exclua uma religião. Acho que os dois podem caminhar profundamente juntos. Um não exclui o outro. Acho que os dois são construção para uma nutrição do ser que somos. É que, para mim, não funcionou, né? Para Mel também não funcionou, porque eu conheço ela, mas isso não quer dizer que eu preciso escolher entre o autoconhecimento e a religião. Não. Os dois podem caminhar. Não, é que eu não sou mais praticante, né? Porque eu lembro que um professor de antropologia fala, né? Perguntava, você é católico? Sou. Você vai na missa? Não. Ele falou, não existe católico não praticante. Ou você pratica ou você não pratica, né? Então, mas eu acho que é possível, sim, ter os dois caminhos juntos. Mas, para mim, eu optei por não ter. Nesse momento, foi mais leve. Talvez daqui a um tempo faça sentido ter uma religião, talvez, mas no momento, para mim, não faz, né, Mel? Porque senão as pessoas acham, para vivenciar o autoconhecimento, para ter esse despertar, para ter essa felicidade que elas estão falando, eu não posso seguir minha religião. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando, o nosso processo foi assim. Talvez daqui a um tempo, se a gente gravar de novo, a gente esteja no processo de ter se reconectado com uma outra religião, com a mesma religião. Mas não é um excludente do outro, né? Não, e aí é que está a beleza do autoconhecimento, porque você vê o que funciona para você. Uhum. O que funciona para mim não é o que funciona para o coleguinha, né? É que aqui calhou de funcionar para as duas, né? Exatamente. Então, assim, cada um tem um processo diferente. Esse foi o nosso processo, né? Exatamente. Não é melhor nem pior do que o de ninguém, né? Mas é o nosso. E eu acho que eu tenho muito orgulho do meu processo. Eu acho que você também, né, Mel? Foi difícil, teve momentos desafiadores, momentos de extrema tristeza, momentos de me sentir perdida, teve tudo isso. Ainda tem momentos que, para decidir, eu ainda fico um pouco perdida, porque é o vivo o processo de autoconhecimento. Mas eu tenho muito orgulho e muita honra e gratidão pelo caminho que eu estou percorrendo, que eu percorri, que eu vou percorrer ainda. Porque aí você toma as rédeas da sua vida na mão, né? Você deixa de viver pelas expectativas dos outros e começa a ser mais fiel àquilo que realmente você é, aquilo que realmente você quer.
é toda essa beleza do autoconhecimento, é de se fortalecer e de começar a ter uma voz, né? De saber aquilo que você é, quem você quer se tornar, e de se tornar essa pessoa, de se aproximar, pelo menos, de quem você realmente veio com o potencial de ser, né? Porque todos nós viemos com um potencial, né? Com características únicas. E muitas vezes a gente se atrofia na vida para atender expectativas que não são nossas. Então, o autoconhecimento, ele traz essa libertação, né? Eu vejo como uma libertação, porque é uma prisão você viver de acordo com o que esperam de você e você não viveu aquilo que você nasceu para ser. Porque nós nascemos com talentos únicos para a gente se desenvolver e, e fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Agora, se a gente não usa esses talentos, né, nesse desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor, a gente está se atrofiando e está vivendo uma vida menor do que a gente veio para viver. Então, o autoconhecimento é essa libertação, na minha visão, né, de você se libertar dessas amarras que foram impostas, né, pelas pessoas. E não é por maldade, né, porque Por crença sempre foi mesmo. assim, né? Sempre foi assim. E as pessoas repetem padrões. Se elas não despertaram ainda para essa, né, para esse papel, né, do autoconhecimento, elas vão apenas repetindo padrões, né? Elas estão ainda, vamos dizer que dormindo. Por isso que a gente fala do despertar, porque é como se você estivesse realmente acordando de um sono profundo, né? Do piloto automático. Anestesiar da vida, né? Exatamente. Então, é difícil? É difícil. Por quê? Porque confronta com as crenças que a gente cresceu ouvindo. Então, aquilo que você cresceu ouvindo que era o certo, você percebe que não era tão certo assim. Ou pelo menos não era o certo para você. Sim. Né? Não era o Então, certo para você, né? exatamente. Então, aquilo não cabia, ou você não cabia dentro daquelas crenças. Né? Então, é justamente essa quebra de padrão que é libertadora. Tem alguma frase que você acha que representa a sua caminhada? Eu acho que o que representa é justamente esse processo, né, de saber que é um processo que tem começo, mas não tem fim. Então, a gente vive diariamente nesse autoconhecimento. Não é um processo que aconteceu, nossa, despertei. E agora eu tô livre e a vida é Virei o perfeita. alecrim dourado, que nem a gente falou, né? Exatamente, não viramos o alecrim dourado. É um processo que vai durar a vida inteira. Então, eu vejo que, para mim, a frase é essa, né? É um processo que tem começo, meio, sem fim. Sem fim. Eu acho que para mim entra muito a questão de, acho que nesse momento, eu tenho escolha, né? Eu escolho a, a minha caminhada, eu escolho o que eu vou fazer, né? Eu acho que isso muda muito. Eu escolho sair desse papel de vítima, eu escolho fazer o que é melhor para mim sem me sentir egoísta. Então, acho que o eu escolho é um grande, um grande mantra para mim, nesse momento, né? Daqui a pouco muda, né? Que cada momento, cada fase vai tendo. E eu acho que para quem deseja, né, começar esse caminho, eu acho que comece e se dê a oportunidade de experimentar novas coisas, né? Eu comecei pelo caminho tradicional, né? Psiquiatra, a psicóloga, depois fui, né? Quis que isso virasse uma profissão, fui
estou vivenciando ainda novas descobertas, novas técnicas, novas ferramentas. Eu acho que a gente precisa se permitir vivenciar aquilo que a gente deseja. E é isso, a permissão, se dê a permissão de tentar, sem crítica, sem julgamento, porque a gente já começa, isso é estranho, não sei quem falou que isso é estranho, né? Então, não, vá por você, tire suas próprias conclusões, experimente, fique atento aos convites, né, que o universo ele nos surpreende, às vezes você está pensando, eu preciso de alguma coisa, e a pessoa te convida para fazer alguma coisa que possa te ajudar. Então, se permita. Acho que é uma frase boa. Eu diria que todos nós temos uma voz interna, que é a nossa intuição. E eu acho que uma coisa muito importante é começar a escutar essa voz, porque ela é a voz mais verdadeira, é mais alinhada com aquilo que é realmente para você. Então, muitas vezes a gente está fazendo certas coisas e assim, por dentro, tá dizendo para você mesma, poxa, não tô feliz, não tá legal. E a Vai. gente sufoca, né? A gente sufoca. Não, como assim não tá legal? Eu tenho que, né? Eu tenho que cumprir isso, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer, né? E a gente ouve mais as outras pessoas do que essa voz. Então, começar a dar ouvidos para essa voz, eu acho que é o primeiro passo, porque ela é o que está mais alinhada com a sua alma. Muito obrigada por estar com a gente no episódio dessa temporada Caminhos do Despertar. A gente deseja que essa conversa tenha tocado algo dentro de você, respeitando o seu tempo e o seu próprio processo. Se esse episódio fez sentido, compartilhe com outra mulher e comenta se essa história te trouxe alguma ideia, algum insight, ou o que em você te conecta com essa história. Então, nós nos encontramos no próximo episódio de Mulheres Conscientes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.